vamos começar da melhor forma possível, já mergulhando na palavra do Senhor. Hoje nós começamos o livro de Deuteronômio. Esse livro é um livro muito importante e é um livro que encerra essa nossa aventura pelo Pentateuco, e semana que vem, se Deus quiser, se a gente conseguir terminar tudo, a gente está indo para o livro de Josué, começando a sessão dos livros históricos. E vai ser uma grande bênção. Vamos orar? Senhor, obrigada por esse tempo, obrigada, meu Deus, porque o Senhor nos sustenta, o Senhor nos dá alegria, o Senhor nos dá forças. E obrigada pelo privilégio, meu Deus, de podermos estudar a Tua palavra. Te pedimos, Espírito Santo, Espírito de conhecimento, de sabedoria. Nós te convidamos, vem, fica conosco, nos dá entendimento da Tua palavra. Fala ao nosso coração nesse tempo, no nome de Jesus. Amém. Nós terminamos, então, a aula passada no livro de Números. E praticamente o livro de Números, nós terminamos a história do povo de Israel na Terra Prometida. Porque o livro de Números, ele termina, eles estão ali às portas da Terra Prometida. Eles vão entrar na Terra Prometida. E o que acontece aqui em Deuteronômio são alguns discursos, são 6 discursos de Moisés. Então esse livro ele consiste nesses 3 discursos, aonde o Moisés ele vai resumir toda essa jornada do povo nesse tempo. E o Deuteronômio significa segunda lei. Esse é o nome do livro, mas não se trata de uma nova lei, e sim da repetição da lei, de tudo que já tinha sido dado. Então o povo sai lá de baixo de Horebe, do Monte Sinai, e eles chegam em Cádiz Barneia. Nós vimos no mapa, né, na aula passada. Eles chegam ali em Cádiz Barneia e era para eles subirem para conhecer a Terra Prometida, quando acontece lá a questão dos espias. E os espias vão e dão um relatório negativo, e diante desse relatório vão passar 38 anos aqui nesse lugar para morrer toda aquela geração. Daí eles vão e nem Edom e nem Moabe autorizam a passagem deles, por isso que eles têm que fazer um outro caminho, e eles vão dando voltas ali e param nas campinas de Moabe, onde eles vão começar a se estabelecer, e também aonde o livro de Deuteronômio acontece, que é nesse local. Moisés, ele dá os seus discursos, então, aqui, às portas de Canaã. Inclusive, o texto ele vai descrever na altura de Jericó. Quando Josué ele atravessa, a primeira cidade qual é? É a cidade de Jericó. E aí vai acontecer lá a história das muralhas, as muralhas caem e tudo mais. E é a primeira vitória do povo, que vai começar essa campanha do domínio da terra. Então, o que está acontecendo agora é o seguinte: já em Números, Deus anuncia que Moisés ele não vai entrar na terra, e ele já começa então a se preparar. E Deus ele vai anunciar que Josué ele vai ser o sucessor de Moisés, ou seja, ele já está preparando ali o cenário para acabar com essa história e começar a nova geração. Então, em Deuteronômio, são esses discursos de Moisés, resumindo a lei e preparando esse povo para entrar na terra. Você vai ter no final de Deuteronômio a sucessão de Moisés, a sucessão de Josué, a morte de Moisés. Então,
ali o livro acaba. Talvez o Moisés, ele estava meio traumatizado com o povo, e aí a gente vai ver o Moisés falando várias vezes assim: por culpa de vocês, eu não vou entrar na terra. Vamos ver lá no capítulo 3. Olha, capítulo 3, versículo 25 e 26. Fala assim: rogo-te que me deixes passar, para que eu veja essa boa terra que está da além do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim, por vossa causa, e não me ouviu. Antes me disse: basta, não me fales mais nisso. Olha só, olha no 4:21. Também o Senhor se indignou contra mim por vossa causa, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Daí no capítulo 32, 51 e 52, é isso. Não, no capítulo 32 tem o cântico dele, falar disso mais para frente para vocês. Então, esse último, a gente vê o Moisés lá em Números 20, ele vai falando também das águas de Meribá, quando Deus pela primeira vez está falando para ele: por causa disso, você não me santificou, você não vai entrar na terra. Por outro lado, quando a gente vê esses textos do capítulo 3, 25 e 26 principalmente, dá a ideia de que por causa do povo, também não somente por causa do que aconteceu lá em Números 20, mas por causa do povo também, e não somente por causa da atitude do Moisés lá em Meribá, que Deus está impedindo o Moisés de entrar na terra. Aqui no capítulo 1, existe um ponto importante também. Capítulo 1, versículo 22 e a 24. Então todo vós vos chegastes a mim e dissestes: mandemos homens adiante de nós, para que nos espiem a terra e nos digam por que caminho devemos subir e a que cidade devemos ir. Isto me pareceu bem, de maneira que tomei dentre vós 12 homens, de cada tribo um homem. E foram-se, subiram a região montanhosa, e espiando a terra, vieram até o vale de Escol. E tomaram do fruto da terra nas mãos, e trouxeram, e nos informaram, dizendo: é terra boa que nos dá o Senhor nosso Deus. Né? Então, quando você lê Deuteronômio, você começa a encontrar detalhes que você não vê em outros relatos. Não há nada dizendo que era para mandar espias para a terra, por exemplo. E aqui nesse versículo a gente vê isso. Vê o Moisés falando: olha, vocês disseram, vamos mandar. Apesar dele ter concordado. Então, a gente vê isso, que Deus, ele não tinha mandado, não tinha falado para ninguém espiar antes. Deus falou o seguinte: quando vocês chegarem lá, vai lá e toma a terra e entra nela. Então, essa geração inteira, ela vai ser reprovada, até o próprio Moisés não vai entrar na terra. E o Deuteronômio começa a mostrar que eles tiveram essa ideia, né, de olhar, dar uma olhadinha primeiro, e foi essa olhadinha que assustou o povo. Lá no capítulo 6, 7 e 8, esses capítulos vão ser chaves no livro, que diz que o fim da lei é a obediência.
Aí nós vemos Jesus lá em Mateus 4, que ele fez exatamente o contrário que esse povo fez no deserto. Por isso, o povo de Israel, ele não andou como o verdadeiro povo de Deus. Que até nós vamos ver que Jesus fala, eu sou o Israel de Deus, porque eu vou para o deserto e eu obedeço. Eu passo fome como eles passaram, passo sede como eles passaram, passo perigos no deserto, mas eu não reclamo em nenhum momento, porque é mais importante obedecer do que sacrificar. Eu não vou murmurar. Aí ele é aprovado como filho de Deus, ele é reconhecido como filho de Deus porque ele obedece. E esses capítulos 6, 7 e 8, eles vêm falar isso, né, para Moisés. Vem falar isso, que o fim da lei é a obediência. Aqui no capítulo 6, 4... 6:4 também é um capítulo chave, é um capítulo muito importante. Ele diz assim: ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Esse capítulo, ele é o Shema, ele é o que Israel repete até hoje 2 vezes por dia. Todo judeu repete esse capítulo 2 vezes por dia. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus. Essa é a confissão de fé de Israel. Por isso todo judeu, ele vai repetir. Esse é o único texto no Antigo Testamento que ele está em letras maiores. Antigamente, em todas as Bíblias, ele tinha, hoje tem algumas que ele não está mais. Não em letras maiúsculas, porque no hebraico não tem letra maiúscula e minúscula. Mas ele está em algumas Bíblias em letras maiores. E no versículo 5, todo mundo conhece, né? Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Como Jesus disse, esse é o grande mandamento. Essa é a confissão de fé e o resumo de toda a lei está aqui, nesse capítulo 5. Por isso que ele é tão importante. E também o versículo 7, tu as incultarás a teus filhos e delas falarás, assentado em tua mesa e andando pelo caminho e ao deitar-se e ao levantar-se, né? E é mesmo o capítulo 7, ele também tem essa importância, todo esse enfoque. Então, no versículo 6, 7 e 8, Deus, ele vai do capítulo 7, vamos aqui no capítulo 7, versículo 6, 7 e 8. Olha o que Deus, ele vai falar aqui para esse povo. Para esse povo que está prestes a entrar na terra prometida. O que ele está lembrando nesses discursos de Moisés para esse povo? No capítulo 7, versículo 6, 7 e 8. Deus fala, olha, porque tu és povo santo ao Senhor, o Moisés falando, ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosses o seu povo próprio, de todos os povos que há na terra. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu porque fosseis mais numerosos do que qualquer povo, pois éreis o menor de todos os povos, mas porque o Senhor vos amava e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Olha o que está falando aqui. Olha, vocês não são nada para eu escolher vocês. Eu escolhi vocês não porque vocês são mais numerosos. Eu não escolhi vocês porque vocês são mais fortes. Eu escolhi vocês porque eu amo vocês.
o Senhor falando. Deus, ele deixa claro aqui, e ele vai repetir isso depois. A escolha de vocês não é porque vocês têm nada, é por amor aos patriarcas, de quem eu fiz um pacto, e por amor a vocês também. Por isso que eu escolhi vocês. Não é por nada que vocês fizeram, não é por mérito de vocês. Então, a gente vê que a eleição de Deus no Antigo Testamento é a mesma eleição de Deus no Novo Testamento. Deus não muda. Ele não te escolhe porque você tem algo especial. Ele não te escolhe pelo que você tem. Ele te escolhe pelo amor dele. E foi assim desde o princípio. Aqui no capítulo 8 vai dizer: não esqueça de tudo que Deus fez. E aí vai entrar outro texto importante, que também está lá na tentação de Jesus, né? Que é no capítulo 8:3. Ele vai dizer: ele te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná que tu não conhecias, nem teus pais o conheciam, para te dar a entender que não só de pão viverá o homem, mas de tudo o que procede da boca do Senhor viverá o homem. Então a gente vê aqui os paralelos de Deuteronômio 8 com Mateus 4. Porque o povo de Israel, ele foi preso lá, foi para o deserto, assim como Jesus. O povo passou 40 anos no deserto, Jesus passou 40 dias. Os dois foram tentados ou provados, os dois tiveram fome. E a citação de Jesus, que nem só de pão viverá o homem. Ele está citando ali Deuteronômio 8. E também ele usa também uma alusão em Deuteronômio com o povo de Israel como filho de Deus. Lá no versículo 5 do Deuteronômio 8, ele vai dizer: sabe, pois, no teu coração que como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. Então, é aquela alusão do povo como filho de Deus. E como nós vimos, Jesus, ele foi declarado filho de Deus. Então, é muito claro esse paralelo entre Deuteronômio 8, entre o Mateus 4 e o Deuteronômio 8. O povo de Israel, eles eram filhos de Deus, eles foram tratados como filho de Deus, adotados como filho de Deus, mas eles falharam e foram para o deserto. Por isso que o Mateus, ele coloca eles intencionalmente nessa citação. Coloca esses textos paralelos para dizer: olha, Jesus é o verdadeiro Filho de Deus, porque ele anda, ele age e ele cumpre o que o capítulo 6, 7 e 8 do Deuteronômio pedem, que é a obediência. Por isso que o mais importante do que transformar pedra em pão era obedecer ao Pai. Porque ele não murmurou, que mesmo que passando por dificuldades, ele não se rebelou contra Deus, como Israel fez. Mas ele foi obediente ao Pai. E essa é a verdadeira marca do filho, a obediência. Por isso que ele não foi só declarado filho de Deus, ele agiu como filho de Deus. Diferente do que nós vimos aqui em todos esses livros, diferente do que Israel fez. No capítulo 9, 5... fala: não é por causa da tua justiça, nem pela tua retitude do coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela maldade dessas nações, o Senhor teu Deus as lança de diante de ti, para confirmar a palavra que o Senhor Deus deu, jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Então aqui, gente, Deus deixa claro com o povo: vocês são cabeça dura. Não é por causa de vocês que eu estou dando essa terra. E aí o texto fala: eu estou colocando vocês aqui para tirar os povos que estão lá.
né? E aí vai ser bem interessante quando a gente for ver lá na frente, quando Deus, ele vai falar de guerra, Deus vai tratar de formas específicas, Deus vai tratar das outras guerras, a gente vê que Deus trata de forma específica a invasão de Canaã. É de uma forma bem diferente que ele trata da guerra, dos outros tipos de guerra, dos outros tipos de povos, porque era específica aqui. A invasão de Canaã, a conquista da terra é um julgamento de Deus contra os povos que estão ali. E Deus, ele vai deixar isso muito claro na história. Deus está fazendo juízo contra essas nações que estão em Canaã, pela maldade deles. E lá no Êxodo, quando Deus, ele está chamando Moisés, Deus fala assim: porque já chegou o tempo da maldade dos povos daquela terra. Então Deus lá no Êxodo, Deus já tinha dito: olha, eu vou tirar vocês do Egito e vou levar vocês para uma terra, e eu vou fazer vocês tomar aquela terra de Canaã, porque vocês vão ser meus instrumentos de juízo contra aquele povo. E, gente, isso é muito importante a gente entender, mesmo para a gente sair de certas situações, porque a pessoa chega na igreja, ela começa a ler esses primeiros capítulos da Bíblia e ela não entende, né? Mas por quê? Por que eles chegam, eles entram nas cidades, eles matam? Nossa, que violência! Como que Deus fala, mata todo mundo? Mas essa gente fazia 500 anos que eles estavam com abominações terríveis. Eles pegavam os seus filhos e jogavam em tachos de óleo quente para Moloque. Eles faziam abominações terríveis contra o Senhor. E chegou um tempo que o Senhor falou: olha, chega, eu vou exterminar esse povo da face da terra. E o Senhor usa o povo de Israel para fazer isso. Isso é muito importante da gente entender. No capítulo 10 tem mais exortação à obediência. Moisés está lá nas campinas de Moabe preparando o povo para entrar na terra prometida. Já está perto de morrer, né? E ele está ali: gente, vocês têm que obedecer. Vocês já provaram por A mais B que vocês não obedecem. Antes de eu morrer, vocês precisam entender que vocês precisam obedecer. Se vocês quiserem andar na terra, se vocês quiserem sobreviver, vocês têm que obedecer à lei. E é por isso que o Moisés, ele vai fazendo esses discursos, relembrando tudo para eles. No capítulo 5, continua o chamado à obediência. No capítulo 11, continua o chamado à obediência. Ele diz: olha, se vocês não obedecerem, a terra não será fértil. Vocês pensam que a terra é fértil por si só? E a gente vai ver que a terra, ela não é fértil por si. Olha lá, no capítulo 11, 14. Darei as chuvas da vossa terra a seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso cereal, e o vosso vinho, e o vosso azeite. Então, o que Deus está falando aqui? Não suceda que o vosso coração se engane. Tá? A terra só é fértil por causa da obediência. Aí lá na frente, o que o Jeremias vai falar, gente? O Jeremias vai dizer o quê? Que a idolatria seca a terra. Aí quando a gente vai em alguns estados, até do Brasil aqui, que a gente conhece mais, não tem estados que a terra é seca, que não chove, o que o profeta Jeremias fala? A idolatria seca a terra. Então, vocês começam a olhar o que acontece nessas terras, vocês vão ver que muitas delas tem muita idolatria. E o Senhor fala: olha, vocês não se enganem pensando que a terra é fértil por causa de vocês, não. A terra é fértil por causa da obediência.
Capítulo 12 vai começar a falar no lugar da adoração. Começa no 12 até o 26, mas ele fala, olha, quando vocês entrarem na terra, Deus vai escolher um lugar para colocar o nome dele. Esse lugar é onde todo mundo deve ir. Aí a gente vê que Deus mesmo escolhe o lugar ali para colocar a arca e o povo vai fazer sacrifício ali. Mas quando a gente chega em Juízes, a gente vai ver que ali não ficou um lugar muito específico. Porque a gente vai ver que o Samuel, ele vai sacrificar em outros lugares também. A gente vê que a coisa não está ainda bem organizada, mesmo depois que eles entram na terra. Acho que sim, eles entraram na terra, aí eles deram aquela relaxada, né? Eles não fizeram tudo o que era para eles fazer. Eles já não eram tão bons quando entraram na terra. E relaxaram mais ainda. No livro de Juízes vai ter textos explícitos sobre essa situação. No capítulo 13, a advertência contra os falsos profetas, contra os idólatras. No 14, contra os costumes de mutilação. E aí ele vai dizer... olha, não façam isso, vocês vão entrar nessa terra que o povo se mutila, o povo faz, vocês não façam isso, vocês são diferentes. Eu quero vocês separados para mim, não façam essas mesmas práticas que o povo pagão faz. E aí você vê que ele está falando nesse capítulo também de outra série de leis, organizando até aqui o culto. No capítulo 15, de 1 a 6, fala do 7º ano, o ano da remissão. Nós falamos dele na aula passada. Fala sobre o cuidado dos pobres, sobre os servos, sobre o primogênito do gado. Uma série de leis são faladas aqui, sendo organizadas. Vocês perceberam que a história ela acabou ali em Números? Aqui ele está só repetindo tudo, porque ele sabe que ele vai morrer. Deus já falou que ele não vai entrar. Então ele reúne todo mundo ali e fala, peraí, eu preciso falar com vocês tudo de novo. Gente, esse Moisés não existiu não, né? Bem que Deus falou, não vai existir ninguém mais do jeito do Moisés, porque você vê a paciência desse homem, o cuidado com esse povo que esse homem teve esse tempo todo. No 16 ele fala novamente sobre as festas, sobre os deveres dos juízes. No 17 ele vai falar, olha, se tiver um caso muito difícil, você chama o sacerdote, aí vai julgar vocês dois juntos. O que vocês dois juntos julgarem é o que vai ser e pronto. Ninguém vai contestar, está decidido. E no versículo 14 a 20, Deus fala como eleger um rei e quais os seus limites. Ele fala, olha, quando vocês entrarem na terra, quando vocês quiserem ter outro rei, como os outros povos, aí você vê que lá em 1 Samuel 8, esse que é o argumento do povo, né? Eles pedem mesmo um rei para Samuel, querendo um rei como os outros povos tinham. No capítulo 18, os direitos dos sacerdotes, dos levitas, entre o povo, ele fala, quando um levita estiver viajando e chegar, você vai ter que sustentar ele, porque ele não tem herança, ele não tem terra. E o 18 aqui é um capítulo muito importante, gente. O capítulo 18 fala sobre o profeta. Aqui, no 18. Esse capítulo é bem importante porque ele faz parte de uma profecia. Ele fala aqui, deixa eu ver. Suscitar-lhe-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Então, quem que o povo de Israel a princípio pensou que fosse o profeta na época de Jesus? Eles pensaram que o profeta era João Batista,
Por isso que eles perguntaram, né, se ele era três figuras. Você é o Cristo, você é o Elias que haveria de vir, ou você é o profeta? Esse profeta que eles estão perguntando é esse aqui, de Deuteronômio, né? Então, eles estavam esperando o profeta por causa desse texto. Aliás, eles estão esperando até hoje, por causa desse texto, que Deus tinha dito que ia levantar um outro profeta, semelhante a Moisés, né? Então, o povo de Israel, ele tinha essa expectativa. Eles não tinham noção que o profeta e o Messias eram a mesma pessoa. Por isso que eles perguntaram: você é o profeta? Você é o Messias ou você é Elias? Então, eles estavam esperando essas três pessoas. E aí, o João, ele era o Elias. A profecia estava se cumprindo, mas ele não era o Elias reencarnado. Por isso que até mesmo ele não se reconhecia como Elias. Ele dizia: não, eu não sou. Eu não sou o Elias, eu sou a voz que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor. Esse sou eu. Ele não sabia que ele era Elias. Mas aí Jesus vai falar. Lá da frente, Jesus fala: Elias já veio. E Jesus vai falar nesse sentido, né, do espírito de Elias, não a reencarnação, mas a profecia estava sendo cumprida em João Batista. E Jesus vai falar: e o profeta e o Messias, que também já veio, mas vocês não reconheceram que ele estava falando dele mesmo. Então, esse texto de Deuteronômio 18:18, ele é um texto muito importante, ele é uma profecia. Os muçulmanos, eles vão dizer, é claro, que o profeta é Mohamed, é Maomé. Por quê? Esse é o argumento deles. Porque fala: ele vai suscitar um profeta no meio dos seus irmãos. Quem é o irmão de Israel? É Ismael, não é? Então, o irmão do povo de Israel é o Ismael. Então, ele vai suscitar um profeta no meio dos seus irmãos. Não de vocês, mas dos seus irmãos. Então, é assim que o muçulmano interpreta. Então eles vão dizer que o profeta que vai surgir vem deles. E esse profeta é o Maomé, com base nesse texto, né? Uma forma que eles vão interpretar. No capítulo 19 tem as cidades refúgios, o julgamento de homicidas, falamos sobre isso na aula passada. No 20, os procedimentos de guerra. Gente, esses procedimentos de guerra é muito lindo. Olha o capítulo 20, quando você vê o 16, 17, 18, eu não vou ler, mas eu vou explicar para vocês, porque o nosso tempo não dá para a gente ler tudo. Mas Deus, ele está falando assim, ó: quando vocês lutarem com outras cidades longe, podem preservar as mulheres e as crianças, só mata os homens de guerra. Né? Agora, contra essas cidades que estão próximas, contra Canaã não, contra Canaã era específico, tá? E Deus vai falar: olha, quando vocês estiverem em guerra é desse jeito, mas contra essa turma de Canaã é diferente, vocês vão exterminar tudo. No capítulo, vocês vão exterminar tudo, Deus está explicando esses capítulos. No 21, a lei de guerra, é no 21. E aí ele fala assim, gente, olha aqui o cuidado de Deus. No 21, 20, acerca da mulher prisioneira. Eu falei que era 20, é 21. Olha o cuidado de Deus com a mulher daquela época. Quem vencia a guerra não tinha permissão do Senhor para avançar sobre a presa de guerra, sobre essa mulher. Se entre os presos ele se interessasse por uma mulher,
Se ele quisesse tomar ela por esposa, ele não podia tratá-la como prisioneira, como escrava. Ele deveria providenciar roupas para que ela tirasse as roupas do cativeiro. Ele deveria conceder para ela 1 mês para que ela pudesse chorar, se lamentar pelo pai, pela mãe, pela família dela, perdida na guerra. Olha, veja como Deus, Ele nos conhece e nos respeita. Ele providencia todos os detalhes para levar a mulher à restauração do trauma. E já adquirir também uma atitude de respeito daquele que seria o seu marido. Só esse respeito que poderia tornar possível esse casamento. E o cuidado de Deus é tanto que Deus pensa assim, Deus fala, por ser um casamento de cultura diferente, são culturas muito diferentes. Então, Deus ainda pensando que poderia não dar certo, para proteger a mulher, nesse caso, decretou que o homem, depois de ter separado daquela mulher, não deu certo, ele separou da esposa, ele não poderia nem mandá-la embora. Ele não poderia mandá-la embora se ele não fosse como uma pessoa livre. A gente está falando da escrava, da presa de guerra. Se não desse certo, ele tinha que libertar essa mulher. De modo algum, ele poderia tratá-la como um objeto e de modo algum ele poderia vendê-la ou muito menos reduzi-la a escrava. Olha o cuidado de Deus com a mulher numa sociedade dominada pelos homens. Deus cria decretos para proteger as mulheres. Gente, porque se não fosse assim, você imagina o número de estupros cometidos contra essas mulheres que eles tomavam na guerra, né? Escravas. Então, quando Josué começou a conquistar a terra, eles já tinham essa lei de Deus. Eles já sabiam que eles não poderiam fazer isso. Deus fala, você não pode tocar nela. Se você tocar nela, só porque ela é presa de guerra, você vai sofrer as consequências. Olha o cuidado de Deus. Numa sociedade, né? Como é assim, engraçado que lá atrás Deus falou, vocês vão entrar na terra, mas não é para se misturar. Deus falou para não se misturar, mas Deus sabia que eles iam se misturar, gente. Aí Deus já fala, não, deixa eu proteger. Eu vou deixar uma lei aqui, antes do Josué começar a conquistar essa terra, para proteger essas mulheres. E a gente vê o cuidado de Deus. Aqui no 21, 22 e 23, se alguém houver pecado passível de pena de morte e tiver sido morto e pendurado no madeiro, o seu cadáver não permanecerá no madeiro durante a noite. Olha só por que tinham pressa de tirar Jesus ali também. Mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim não contaminarás a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Então, é maldito o pendurado em madeiro. Lá em Gálatas 3:10, né, fala que Jesus, ele foi maldito porque foi pendurado em madeiro. Gente, vocês estão conseguindo ver a relação do Novo Testamento com o Velho Testamento? Né? Então, quando a gente vê lá em Isaías, por exemplo, que fala, olha, ele se tornou maldito para que nós nos tornássemos benditos. No capítulo 22, a gente vê várias leis sobre extravio de bens. Mas tem uma lei no 22 que eu acho muito, muito interessante, que é a lei do parapeito. Ele fala assim, quando você fazer uma casa, faz um parapeito, porque vai alguém na sua casa e cai acidentalmente, vão culpar você, vão te matar, então faz um parapeito. Deus pensa em tudo, gente, em tudo. Vocês lembram que a gente falou do vingador de sangue? Mesmo um acidente, ele não matou porque quis, mas estava lá na responsabilidade dele, então ele ia ser vítima de um vingador de sangue. Deus fala,
vai que a pessoa cai. Faz um parapeito aí na tua casa para a pessoa não cair. Esse Deus é maravilhoso, gente. E você vê que são leis extremamente práticas sobre casamento, virgindade, abuso sexual, adultério, tudo o que era ali para ser feito. No 23:13, a gente vê, esse 23:13 também é muito legal. Olha só, Deus fala assim: dentre as tuas armas terás um porrete, e quando te abaixares fora, cavarás com ele, e volvendo-te cobrirás o que defecaste. Gente, olha o que Deus está ensinando aqui. Até onde o povo tinha que fazer as necessidades deles. Deus está falando do acampamento, porque o povo, o povo era lá porquinho, o povo fazia em qualquer lugar, aí vinha, pisava. E é interessante que Deus fala: olha, vocês vão manter o acampamento, vocês vão manter santo o acampamento. Ou seja, a questão higiênica é muito prática para a questão religiosa. Deus liga a santidade aqui com a vida social e prática. Olha, vocês vão manter santo. Por quê? Porque é questão de saúde. Vocês têm que ter saúde, porque para que vocês possam viver bem e andar em santidade e tudo mais. Aí no 31, ele abençoa o Moisés. No 32, o Moisés canta antes de morrer. Depois vocês leem esse capítulo, ele é muito lindo. É o cântico de Moisés. O Moisés canta antes de morrer. Ele abençoa todos, todas as tribos, como igual o Jacó fez. E no 34, 7 e 8. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Os filhos de Israel prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moabe. Então se cumpriram os dias de pranto do luto por Moisés. O Moisés morre. Já pensou, gente, que privilégio? Nunca, e fala assim, nunca ninguém fez... aqui no versículo fala que nunca ninguém fez sinais e maravilhas pelas mãos do Senhor, como fez o Moisés. E Moisés sobe ali no 34, do 1 ao 5, vocês vão ver que o Moisés sobe lá em cima do monte, e o Senhor fala com ele, O Senhor fala com Moisés, parabéns, Moisés. Apesar de todos os tropeços aí, você fez um excelente trabalho. E ele morreu ali, e ninguém sabe aonde está o corpo do Moisés. Lá no livro de Judas 9, Judas é um livro antes de Apocalipse. Lá no Judas 9, ele vai falar, é um texto que a gente vai ter... vai falar sobre isso. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Então, fala aqui que Satanás lutou pelo corpo de Moisés. Ninguém sabe ao certo o motivo. Uns alegam que é porque ele viria a ser uma das testemunhas, é o que eu acredito também. Outros estudiosos falam que é porque poderia se tornar um ídolo, para os judeus. Porque você chega lá em Israel, o Moisés, ele até hoje... eles reverenciam o Moisés. Então, talvez, se o Moisés tivesse um túmulo ali, ele seria um ídolo
para o povo. E alguns até falam que o Moisés não morreu. Mas isso não tem a base bíblica, porque lá no Deuteronômio 32:50 fala: e morre no monte a qual subirás, e recolhe-te ao teu povo, como Arão teu irmão morreu no monte Or, e se recolheu ao seu povo. Moisés tinha 120 anos quando morreu. Então a Bíblia fala que o Moisés, ele morreu, né? E ele morreu de fato. Ele não foi, o Elias não morreu, mas o Moisés, ele morreu e teve essa luta do diabo para querer o corpo dele. Olha a tamanha importância que esse homem tinha. Quando a gente fala do Moisés, a gente lembra que Deus diz: olha, não vai ter ninguém igual ao Moisés. Aí a gente vê dali para frente, quantos profetas maravilhosos Deus levantou, né? Deus levantou Elias, Eliseu, Deus levantou muitos profetas, mas ninguém como o Moisés. E aí a gente vê que o inimigo sabia, ele reconhecia a autoridade de Moisés, ele reconhecia quem Moisés era, para ele querer ficar com o corpo do Moisés. Mas aqui em Judas, qual que é o contexto? O contexto também é o seguinte: é uma igreja que está tendo dissensões nessa igreja. E daí o versículo 8 diz que as pessoas já contaminadas nessa igreja, elas não se submetiam à liderança. Então é nesse contexto do verso 9 que ele declara que no mundo espiritual existe subordinação. E por essa razão, o Miguel, mesmo ele sendo um anjo, ele se resumiu ali a repreender Satanás no nome do Senhor, né? Então ele reconhecia a autoridade de Deus. Esse é o contexto do Judas. Mas o interessante é que o Judas fala sobre essa luta do anjo, de Satanás com o anjo pelo corpo de Moisés, o que a gente não vê em Deuteronômio. Conseguimos terminar esse livro. E agora a gente vamos para os livros de história, os livros históricos. E tem muita história aí pela frente, muita coisa para a gente descobrir. E eu agradeço a presença de vocês. Espero vocês agora nos livros históricos. E em nome de Jesus, quando a gente menos esperar, terminamos o Antigo Testamento, né? A gente vai para o Novo, vai para as cartas de Paulo e vai ser uma grande bênção.